Oi, amigos. Dando continuidade à nossa videoaula sobre origens e desafios dos profissionais de saúde do século XXI, vamos adentrar agora num outro momento de inflexão na história da formação em saúde e na história da medicina. Período marcado pelo cientificismo que se seguiu ao relatório Flexner nos Estados Unidos. Abraham Flexner é um educador nascido em Louisville, no Kentucky, estado do Kentucky, e que ficou famoso no início do século XX por ter criado uma escola chamada Flexner School, que era uma escola preparatória para que estudantes que tinham dificuldades de aprendizado entrassem nas grandes universidades, nos colleges dos Estados Unidos, naquela época, início do século, estamos falando em 1908. Esse quadro é de 1907, ou seja, da mesma época do Flexner, e trata de mostrar aqui 4 grandes nomes da medicina da época e da Universidade Johns Hopkins. Aqui estão Kelly, Halsted, Osler e Welch, os grandes médicos que faziam daquela universidade a mais prestigiosa universidade ligada à área da saúde e da medicina nos Estados Unidos, e que serviu, digamos assim, servia de referência para, como digamos, padrão ouro para as outras universidades. Nesse contexto, Flexner foi, devido ao seu sucesso como educador, ele foi apoiado pela Carnegie Foundation para fazer um relatório visitando mais de uma centena de escolas de nível superior, especificamente iniciando pela medicina, nos Estados Unidos e no Canadá. Esse é o frontispício, a capa do famoso relatório Flexner, publicado em 1910. Esse relatório mudou a história da medicina nos Estados Unidos, da formação médica, e também em saúde, de uma maneira geral, e também influenciou o ensino superior, de uma certa maneira. Então, esse relatório teve uma série de consequências fundamentais. Dentre essas consequências, podemos enumerar algumas. Flexner viu que as escolas estavam muito mal preparadas, tinham uma performance muito heterogênea, e propôs uma certa homogeneização das escolas médicas, né? Ou seja, haveria uma padronização do ensino médico. E essa padronização teria que seguir os avanços científicos da época. E aí o conceito defendido pelo relatório foi de que haveria necessidade de uma formação universitária. E para que essa formação universitária fosse de fato sólida, um período mínimo de 6 anos, que inclusive é o período de formação médica no Brasil, teria que ser distribuído em ciclos. Esses ciclos incluiriam necessariamente um ciclo básico, onde o enfoque nas ciências, o enfoque no laboratório, no aprendizado através de experimentos de maneira lógico-dedutiva, né? Ela teria que ser fortalecido. Então, o ciclo básico nas ciências, com foco nas ciências bioquímicas e fisiológicas, foi criado e foi implementado em todos os cursos de medicina nos Estados Unidos naquela época. Foi criado também o período de rotação clínica, relacionado às diversas áreas da medicina, e o internato, que já havia sido estabelecido na época da Revolução Francesa, pós-Revolução Francesa, foi mantido. Outro aspecto interessante é que houve a recomendação, e de fato foi feito, que houvesse um controle estatal que licenciasse e regulasse as escolas médicas, né? Isso não é nada banal, quer dizer, o Estado, a sociedade, passaria a ter esse controle da formação médica. Ao mesmo tempo, nesse controle, também foi inserido a participação direta das associações médicas. Então, a American Medical Association, por exemplo, passou a ter um protagonismo maior. Além disso, a consequência direta de todo esse esforço de mudança foi, de fato, um aumento na qualidade da formação médica, um aumento na credibilidade dos médicos e da sua própria remuneração. Hoje em dia, nos Estados Unidos, o médico, e claro que é variável dependendo da especialidade, tem uma remuneração diferenciada em parte por esse esforço, essa mudança que veio com o relatório Flexner.
Um outro ponto, um fato histórico que também modificou muita coisa, foi a Segunda Guerra Mundial, obviamente, na metade do século XX, e logo após a Segunda Guerra, uma nova definição de saúde foi estabelecida e atualmente é válida, e que foi publicada pela Organização das Nações Unidas, no primeiro ano pós-guerra, 1946, que define saúde não como ausência de doença, mas sim um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Uma definição extremamente ampla. E volto a repetir, não somente ausência de uma doença ou enfermidade. Portanto, nós, profissionais de saúde, temos que ter essa capacidade de entender saúde para além, muito além, do conceito de doença ou de enfermidade. E o século XX, com esses avanços científicos, né, nos proporcionou um enfrentamento muito mais eficaz das doenças e, portanto, da própria morte, né? Essa cena que vocês estão vendo aí, esse GIF, é do filme do Ingmar Bergman, né? O Sétimo Selo, filme em que esse cavalheiro aí das cruzadas está enfrentando a morte num jogo de xadrez. E as long as I resist you, I live. Quer dizer, o que se esperava era que com o avanço técnico-científico a gente pudesse viver mais tempo e, claro, viver melhor. De fato, isso aconteceu. Vejam como é impressionante esse mapa animado que mostra a expectativa de vida no mundo desde 1917. Portanto, início do século XX até início do século XXI. Notem que quanto mais laranja é a cor, maior a expectativa de vida, quanto mais, digamos, amarelo claro, verde, menor a expectativa de vida. Então, em 1917, só os países Estados Unidos e Canadá e alguns países europeus tinham expectativa elevada de vida, assim como a Austrália e Nova Zelândia. Veja o que acontece ao longo do tempo. Então, estamos vendo aqui o ano e as cores. Notem o Brasil. Ele começa lá na primeira metade do século XX, bem amarelo. A segunda metade do século XX, o mundo inteiro vai ficando laranja, né? O Brasil, aí incluído, né? A expectativa de vida já alcançando aqui os 65 anos. E à medida que vamos nos aproximando no final do século XX, veja como vai ficando tudo vermelho, exceto a África, né? Mostrando aqui uma desigualdade, até o ano de 2015. Então notem, o Brasil bem colocado, né, com uma expectativa de vida ao redor aí, próximo aos 70 anos, 75 anos. Bom, notem uma desigualdade, por outro lado, a África e alguns países aqui da Ásia, né, e outros com a expectativa de vida ainda mais baixa. Mas houve esse avanço, e esse avanço se atribui, sim, às novas tecnologias, ao cientificismo aplicado à saúde. Um outro ponto importante é que, além da expectativa de vida, podemos relacioná-la aqui com a renda per capita. Então, houve também um avanço econômico em muitos países. Aqui a gente vai mostrar no mapa também animado como isso se deu no Brasil e nos Estados Unidos desde o final do século XIX até o momento atual, até 2014. E vejam que o Brasil conseguiu elevar sua expectativa de vida e a curva vai para a direita, indicando também um aumento da renda per capita. Claro que agora a gente já entrou numa crise econômica muito braba e a gente provavelmente já deve ter regredido alguns pontos para a esquerda, né? Infelizmente. Mas houve um avanço muito grande. A gente vê os Estados Unidos aqui lá na frente, claro, mas o Brasil também eu vi esse avanço importante. E entramos, então, no século XXI. E esse século XXI, ele se caracteriza por uma nova era, uma era dita do conhecimento, caracterizado por uma revolução digital e uma revolução da genômica também, os conhecimentos de genética e a sua acessibilidade aos mesmos, tanto do ponto de vista de realizar exames, quanto de entendimento e compreensão dos seus dados, tem avançado, mas também uma modernidade líquida, que é diferente daquela modernidade do século XIX, em que a gente perde as certezas, né, sobre as instituições, sobre os conceitos. E, não menos importante, a inequidade, quer dizer, a injustiça continua
extremamente importante se considerarmos o mundo como uma grande comunidade. E mesmo dentro de cada país, o Brasil, um dos países mais injustos do mundo, também sofre gravemente desse problema. Então, uma revolução digital e uma revolução genômica que lança uma nova luz sobre como abordamos a definição de doença e como abordamos o tratamento dos pacientes. A revolução digital ela é realmente impressionante. Existe um processo de aceleração do avanço tecnológico, onde se espera, por exemplo, que por volta aí do ano de 2023 tenhamos realmente um processamento computacional passando da capacidade do cérebro humano processar informações. E é possível que em 2045 a gente tenha o que se chama de singularidade. O que seria essa singularidade? A máquina tem uma inteligência superior à inteligência humana. Isso daria chance, provavelmente, à criação de uma nova espécie ou de um novo, talvez até conceito de ser vivo. Isso traz aspectos assustadores, como eu mostrei, mas incrivelmente positivos, como defende Pierre Levy, um filósofo que aborda a cibercultura. Ele defende a ideia de que há uma inteligência coletiva de fato, atualmente, porque nós conseguimos massificar a produção e o acesso ao conhecimento, e isso gera uma interação entre as pessoas que é capaz de produzir a soma das partes, quer dizer, acaba sendo um produto entre as partes. A interação entre as pessoas gera muito mais conhecimento que se distribui para todos do que seria cada um isoladamente trabalhando na geração e na difusão do conhecimento. De fato, isso acontece. Muitas comunidades na internet possibilitam a resolução de diversos problemas. Um outro aspecto que a gente, falando aqui da revolução genética, é que o custo por realização de exames de genoma, ele vem se reduzindo drasticamente, né? E com isso eu consigo realizar mais exames analisando o genoma completo do ser humano e acompanhando esses indivíduos ao longo do tempo. E com isso a gente vai poder entender melhor, nós estamos numa curva de aprendizagem, entender melhor como funciona a relação entre os genes e a saúde dos indivíduos, inclusive entre a saúde no conceito mais amplo mesmo, não apenas de ausência de doença. Então isso já está acontecendo e é algo que, por exemplo, o ensino de genética, a relação genética, fenótipo, saúde e doença, tem que realmente progredir e virar uma pauta na educação médica. Mas nem tudo são flores. Essa é uma charge do filósofo Zygmunt Bauman, que cunhou o termo modernidade líquida. A gente está vendo ele aqui na charge Se Lê Fazendo, né? Ele faleceu em 2017, ano passado. Uma frase importante que sintetiza desses pensamentos é de que nada atualmente é feito para durar muito. Nada é feito para durar, quer dizer, até mesmo as relações entre as pessoas, sobretudo no mundo digital, virtual, elas são relações efêmeras, são relações superficiais, são relações fáceis de criar. Nós adicionamos amigos nas redes sociais todo dia e nós podemos simplesmente também cortar relações ou desaparecer dessas redes sociais ou eliminar os amigos, entre aspas, simplesmente deletando-os do nosso círculo de amigos, por exemplo, né? Mas as instituições políticas, por exemplo, estão em xeque, assim como outros conceitos e outras instituições não políticas, como, por exemplo, as associações da sociedade civil e outras coisas do tipo. Então, cabe um ponto de interrogação. Como é que a gente enfrenta essa nova realidade? Um outro aspecto negativo da atualidade, e é um desafio, é que o uso excessivo da internet, através de smartphones, por exemplo, está causando o fenômeno da chamada geração superficial ou geração rasa, para usar um termo mais forte. Nicholas Carr defende isso muito bem no seu livro, o que a internet está fazendo com os nossos cérebros, né? The Shallows, ou a geração superficial. Claro que existe um processo de vício
aos smartphones, são considerados os cigarros atuais, quer dizer, andamos com eles no nosso bolso, toda hora acessando uma informação, uma vez a cada 6 minutos, por exemplo, e essa informação, sem ser processada, sem ser refletida, sem ser, digamos, sem passar por um crivo crítico do nosso próprio pensamento. E com isso nós perdemos a capacidade de pensar com profundidade e nos tornamos rasos. Isso é um risco muito grande para quem trabalha com saúde, e a gente sabe que nada mais complexo e profundo do que a experiência do adoecimento. Então, uma nova agenda realmente foi proposta por algumas iniciativas. Uma delas, essa iniciativa, que é uma comissão independente global para a educação de profissionais de saúde no século XXI. Esse é um artigo que está publicado no Lancet, eu recomendo a leitura, embora seja um artigo extremamente extenso, relativamente difícil, mas que visa transformar, digamos, a educação, a formação dos novos profissionais de saúde, geração esta que vocês fazem parte, que os residentes, os internos e alunos estão aí ativamente fazendo parte disso. O conceito onde isso ocorre está relacionado à iniquidade, né? Falta de equidade ou injustiça no mundo. A gente tem aí 7,5 bilhões de habitantes distribuídos no mundo de maneira desigual. Vejam aqui o tamanho dos países conforme a população. Vejam aqui o tamanho da China e da Índia. E a riqueza dos países não é proporcional de modo algum à população. Veja a Índia aqui, esse amarelão, como ele fica pequenininho quando se trata de produto interno bruto. Veja um Brasil, até mantém um certo equilíbrio. Veja os Estados Unidos aqui como incha quando a gente põe a parte econômica aqui do lado, né? E olha a África, desaparecendo quase quando se trata de riqueza medida por esse parâmetro. Mas não mais que a economia, a saúde também acompanha essa distribuição de mapa. Vejam a desigualdade com relação à carga de doença, burden of disease, entre diversos continentes e países. Então notem que a África tem uma sobrecarga de doença, né? Ao passo que Canadá, mesmo a Argentina, Austrália e a Europa principalmente, tem uma carga muito menor, né? Então isso é interessante porque mostra que onde é que precisa mais atenção à saúde? É na África. Bom, vamos dar uma olhada qual é o número de médicos, de escolas médicas no mundo. Então, voltar ao slide. Carga de doença, vejam o Brasil também. Número de escolas médicas. Não tem sentido isso, né? Quer dizer, a gente vê um número de escolas médicas na América Latina absurdo, por exemplo, em relação à carga de doença. A África é uma pobreza de formação de médicos e por aí vai. Então há uma desproporção absurda. E essa desproporção se reflete no workforce, que é a massa de trabalhadores profissionais da área da saúde, quer dizer, justamente mais reduzida nas regiões do mundo que precisam mais. Mas dentro de cada país, e aí pegar o Brasil como exemplo, a gente poderia fazer um mapa dos estados e a gente encontraria discrepâncias também. Curiosamente, tanto a Índia quanto o Brasil têm observado um exponencial aumento das escolas privadas e públicas de saúde, principalmente da década de 90 para cá, o que também é algo que está se questionando muito atualmente. Esses dois países, Brasil e Índia, são citados nesse artigo especificamente, mostrando que talvez haja necessidade de uma reflexão sobre isso, que nós precisamos repensar esse modelo em que expande escolas de saúde privadas, né? Numa situação de país onde a gente precisa mais realmente de trabalhadores e não de escolas. Para isso a gente precisaria expandir os programas de residência. E a formação profissional em saúde, incluindo a residência, ele inclui um período muito longo de trabalho. Vejam só, são 2 anos de ciclo básico. A partir lá da época do Flexner, nós continuamos com eles. 2 anos de rotação de disciplinas ou módulos de rotação na clínica, na semiologia, nas bases da cirurgia e algumas especialidades. Mais 2 anos de internato. Esses são 6 anos de formação básica elementar, digamos assim. Estou falando do curso médico, mas o princípio se aplica às outras áreas da saúde. E 50 anos são separados aí por um período de 2 a 4 anos, que é o período da residência médica. Então, vejam só, um indivíduo
que vai ter a sua atuação profissional, ele vai trabalhar aí por volta de 60 a 65 anos de atividade profissional, onde os anos de formação correspondem a uma fração pequena dos anos de trabalho. Isso requer, portanto, que a formação persista posteriormente à residência médica, né, durante a residência, claro, mas posteriormente à residência, durante todo o exercício profissional do indivíduo, do profissional de saúde. E fazendo aqui uma análise dos anos de 1900 agora para o século XXI, o que se tinha em mente é que, à medida que houve essa passagem do tempo, em vez de uma abordagem puramente científica e experimental, ou mesmo nos anos 70, 80, o ensino baseado em problemas, na verdade a gente precisa ensinar para o profissional de saúde o conceito de sistema, o conceito de abordagem sistêmica dos problemas de saúde e não só das doenças. E nós precisamos não apenas de universidades ou centros acadêmicos, mas sistemas de saúde que sejam sistemas escola, onde as pessoas possam aprender junto com a base da universidade e os centros acadêmicos, mas também na própria atuação, na prática, na rede de saúde, né? Seja pública ou privada. Para ilustrar como isso é complexo, eu peguei essa manchete aí, um portal na internet, Uber da medicina, onde, como estamos indo, né? Nós estamos aí, vejam como a mercantilização, ela é um fenômeno que trespassa toda a sociedade, faz parte do nosso dia a dia, e ela atinge a saúde em cheio, tá? E isso é algo importante, porque se há uma iniquidade econômica, e essa iniquidade econômica é traduzida diretamente para a medicina, ela vai comprometer também o acesso à saúde. O que precisamos agora, portanto, é de uma formação eminentemente interprofissional e transprofissional, que infelizmente na área do ensino superior, o ensino da medicina, da enfermagem e outras profissões de saúde é um ensino, digamos, dentro de cada profissão e não integrado, né? E a gente tem uma dificuldade, portanto, de juntar essas competências todas para que, na prática, a gente consiga um trabalho integrado entre os profissionais. Então, os médicos, a enfermagem, o farmacêutico, a psicóloga, o nutricionista, a fono, o dentista, o fisioterapeuta e outros, todos eles são formados em escolas próprias, quando, na verdade, já haveríamos de estar promovendo a integração entre esses cursos, na fase de graduação, para facilitar depois realmente o trabalho de time e a abordagem sistêmica, principalmente das doenças crônicas que aumentaram sua prevalência. Não há aplicativo para lidar com o erro humano. Não há um smartphone que nos dê uma resposta quando nós erramos, quando cuidamos de um paciente, ou quando nos relacionamos mal com um profissional de saúde colega. Isso é algo complexo, que não se aprende olhando para um smartphone. Muito menos a natureza do sofrimento humano e as suas múltiplas dimensões vão ser entendidas na internet. Elas vão ser entendidas por uma capacidade de pensar que seja crítica e reflexiva e que haja diálogo entre paciente e profissional, entre família e profissional, entre os próprios profissionais de saúde. É esse diálogo aprofundado que atualmente a revolução digital ameaça pela natureza sua própria de lidar com o excesso de informação e a pouca sabedoria no dia a dia. Podemos resumir aqui nesse slide, esses dois slides finais, os desafios dos profissionais de saúde do nosso século. Precisamos de competências bem definidas que sejam guiadas por demandas. Essas demandas elas são variáveis e devem surgir a partir dos pacientes, dos familiares e da comunidade, e não necessariamente por uma doutrina ou por um aspecto mercadológico ou puramente da própria classe dos profissionais de saúde. Deve ser demandado pelos pacientes. Então, para isso, para essas competências, nós precisamos de uma formação permanente após a residência, pautada na solução de problemas concretos. Precisamos aprender a ter uma atuação multi, inter e transprofissional. Nós precisamos realmente ter um diálogo, uma linguagem que nos aproxime e gere intercâmbio de conhecimento entre as profissões. Então precisamos dialogar
entre nós mesmos e dialogar com os experts, né, que são aqueles que são os ultra especialistas, que hoje em dia ainda são muito abundantes, mas nós precisamos ter um conhecimento mais sistêmico, mais geral dos problemas. Precisamos agir localmente, mas sempre com a visão global. Ou seja, nós somos treinados a reconhecer as diretrizes internacionais ou nacionais, é uma série de condições, mas nós temos que adaptar essas diretrizes à nossa realidade local. Um outro ponto é compartilhar globalmente as experiências locais inovadoras. A gente tem que fazer isso através de múltiplos canais, por exemplo, os intercâmbios de estágios, os intercâmbios entre pesquisas, participar de projetos de educação globais, isso ajuda bastante. E publicar artigos científicos na área de formação também médica, além da área científica, digamos, tradicional. Um compromisso social e ético, sem dúvida nenhuma, que nós temos que atuar com e pela equidade na atenção e na formação em saúde. Quer dizer, a gente tem que reconhecer que há uma injustiça social profunda e que a gente tem papel, sim, na tentativa coletiva de diminuir essa desigualdade. Precisamos ter uma inserção digital, não há dúvida. Porém, ela deve visar criar e manter um network que possibilite um uso inteligente da web. Um uso para o autoaprendizado na solução de problemas dos pacientes, no contexto da saúde. Precisamos navegar nas profundezas do conhecimento e não na sua superficialidade. É importante gerar uma visão crítica e autocrítica do conhecimento. É importante aprender a questionar e a questionar-se. Quer dizer, é o próprio questionamento do que estamos fazendo, do contrário nós não poderemos evoluir. Lembre-se do questionamento do Dr. Freud sobre o Dr. Meinert naquele filme, no episódio, na primeira parte da apresentação. E precisamos buscar soluções criativas que sejam transformadoras da própria atuação profissional na solução de problemas. Ou seja, eu preciso ter uma capacidade de adaptação. Essa capacidade de adaptação ela é atualmente intrinsecamente coletiva, ela não é feita individualmente e, portanto, precisamos cada vez mais uns dos outros. Ficamos com duas citações para finalizar. Perdão. Essa é uma frase de Jiddu Krishnamurti, ela é bastante sábia. Não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Então, estar bem adaptado depende também do contexto em que você se adaptou, né? Nós precisamos lembrar que precisamos transformar também a sociedade. Essa adaptação, ela deve ser transformadora. E há o pensamento de Sêneca, de que, um pensamento clássico, não existe vento favorável para quem não sabe o porto onde quer chegar. Ou seja, precisamos saber sempre aonde queremos realmente chegar, que tipo de profissional queremos ser. Queremos ser um profissional do século XXI, do século XX, do século XIX, essas opções ainda estão na mesa, ou queremos ser um profissional realmente com uma nova proposta, uma proposta muito mais sistêmica e muito mais integrada aos dias de hoje. Tá bom? É isso aí. Até a próxima.